E aí, tudo bem? Eu sou o professor Sandro e esse é o canal Viagem Gramatical. Eu estou bem, graças a Deus, é o mesmo que espero para você. Seja bem-vindo a mais uma aula sobre sintaxe. Dessa vez temos como tema o predicativo. Provavelmente você já ouviu alguém falar essa palavra predicativo. É comum ouvirmos às vezes alguém dizer: fulano é uma pessoa de muitos predicativos. Então isso já nos dá uma ideia de que predicativo ou é defeito ou é qualidade. E é justamente isso. Predicativo é um termo que exprime qualidade ou defeito, um estado ou um jeito de ser do sujeito ou do objeto. Trabalhamos com dois tipos de predicativo. Há um predicativo do sujeito e há também o predicativo do objeto. Vovô era contador de histórias. Primeiro, para entrar nesse conteúdo de predicativo, eu já tenho que ter uma certa habilidade sobre sintaxe, um certo conhecimento. Saber o que é sintaxe e o que ela estuda. Então eu posso pegar essa oração aqui e dividi-la em duas partes, ou seja, dividi-la nos termos essenciais da oração, que é o sujeito e o predicado. O sujeito é o ser de quem se fala alguma coisa e o predicado é aquilo que é falado acerca do sujeito. Para dividir uma oração em dois termos essenciais, encontrar o sujeito e o predicado, mas principalmente para encontrar o sujeito, o primeiro passo é encontrar o verbo da oração, que é esse aqui, era. Quando eu encontro o verbo da oração, faço a seguinte pergunta: quem é que era contador de histórias? Então eu tenho aqui a resposta: vovô. Então aqui eu já encontrei o sujeito, o ser de quem se fala alguma coisa. Se eu já encontrei o sujeito, então aqui ela já fica dividida automaticamente. Sujeito, predicado. Esses são os dois termos essenciais da oração. Mas agora eu vou perceber que, dividida em dois termos essenciais essa oração, dentro de um dos termos, o predicado, eu encontro aqui uma característica que não é pertencente ao verbo, mas sim pertence ao sujeito vovô. Então é justamente isso que chamamos de predicativo. E o predicativo do sujeito é isso. Aqui está o sujeito e aqui está o predicado. Mas dentro do predicado, uma característica do sujeito. Por isso, predicativo do sujeito. A noite permaneceu fria. Primeiro eu encontro o verbo, que é permaneceu. Quem é que permaneceu fria? A noite. Então aqui eu divido em duas partes. O sujeito, a noite, permaneceu fria, o predicado. O ser de quem se fala alguma coisa, aquilo que é falado acerca do ser. E mais uma vez eu vou perceber que dentro do predicado existe aqui a palavra fria. Morfologicamente falando, a palavra fria é um adjetivo, porque os adjetivos são as palavras que nos informam características acerca dos substantivos. Mas aqui nós tratamos de sintaxe. Sintaticamente falando, isso aqui vamos chamar de predicativo, porque é uma característica, sim, mas que está situada dentro do predicado, mas é uma característica pertencente ao sujeito, que é o outro termo essencial.
portanto, sujeito, mas predicativo do sujeito. Predicativo porque é uma característica do sujeito que está situada dentro do predicado. Helena tornou-se atraente. O verbo é tornou-se. Quem é que tornou-se atraente? Helena. Então eu tenho o sujeito, o predicado. A oração dividida em duas partes principais. Atraente também é uma característica. E é uma característica do sujeito Helena. Característica que está dentro do predicado. Portanto, predicativo do sujeito. Doido ele não é. Primeiro encontra o verbo. Quem é que não é doido? Ele. Então, ele é o sujeito da oração. Essa palavra aqui, doido, é um predicativo do sujeito. Há aqui apenas uma questão de ordem, porque a ordem direta da sintaxe traria ele não é doido, mas a ordem é uma questão de opção de quem escreve. Mesmo havendo um deslocamento do predicativo, ele não deixa de ser predicativo. Então, doido é um predicativo do sujeito, ele. O sujeito é esse. O predicado é esse aqui, não é doido. Juliana é linda. Quem é que é linda? Juliana. Então, eu tenho aqui mais uma vez o sujeito, o predicado. E outra vez, linda é uma característica do sujeito, mas que está situada no predicado. Portanto, predicativo do sujeito. Diferentemente desse caso, a casa velha caiu. Quem é que caiu? A casa velha. Eu tenho aqui o sujeito, o predicado. Dentro desse predicado não tem característica nenhuma do sujeito, mas dentro do próprio sujeito há uma característica aqui do sujeito. Quando a característica vem para dentro do predicado, chamamos de predicativo. Mas, nesse caso aqui, velha é um adjetivo, morfologicamente falando. Mas, sintaticamente falando, chamamos de adjunto adnominal do substantivo casa. É uma característica do sujeito, sim, mas dentro do próprio sujeito é adjunto adnominal e não predicativo. Mas também existe o predicativo do objeto. Ele considera o assunto adequado. Primeiro eu encontro o verbo e faço a pergunta: quem é que considera o assunto adequado? Ele. Então, ele é o sujeito da oração. Considera o assunto adequado é o predicado. Mas dentro desse predicado existe aqui a palavra adequado, que é uma característica, mas não é característica do sujeito ele. É uma característica, sim, de assunto. E assunto aqui, o assunto está exercendo a função de objeto direto do verbo transitivo direto considera. Então, tem uma característica dentro do predicado, mas que não pertence ao sujeito. Portanto, não pode ser predicativo do sujeito. Pertence ao objeto. Aí, predicativo do objeto. Lucas comprou uma bola nova. Comprou é o verbo. Quem é que comprou uma bola nova? Lucas, sujeito. Predicado. Uma bola é o objeto direto do verbo transitivo direto comprou. Nova é uma característica, mas é uma característica do sujeito Lucas? Não. É uma característica do objeto bola, portanto, predicativo do objeto. Quando dentro do predicado houver alguma característica, eu preciso observar se ela é do sujeito, como nesse caso, ou se ela é
do objeto, como nesses casos. Se a característica está dentro do predicado, mas pertence ao sujeito, chamo de predicativo do sujeito. Mas se é uma característica e pertence ao objeto, então é predicativo do objeto. A diferença aqui tive aqui verbo de ligação, sujeito, mais verbo de ligação, mais característica do sujeito. Sujeito, verbo de ligação, mais característica do sujeito. Sujeito, verbo de ligação, mais característica do sujeito. Mesma coisa, a mesma coisa. Nesse caso aqui, o verbo sofre uma mudança. Enquanto aqui eu tive verbos de ligação, aqui eu tenho verbos, ações. Isso aqui não é verbo de ligação, não está ligando característica do sujeito. Então, o predicativo do objeto já não aparece com verbo de ligação. Não existe um verbo de ligação entre o predicativo, o objeto e o seu predicativo. Só existe verbo de ligação entre o sujeito e o predicativo. Por isso, predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Fica aqui uma lista dos verbos de ligação. Os verbos de ligação são aqueles que ligam o sujeito a um predicativo. Temos aqui essa lista de verbos. Fica também um pequeno exercício para treino. E esse conteúdo de predicativo é muito importante para que a pessoa consiga classificar o predicado com precisão. Se não sabe o que é predicativo, não vai conseguir classificar o predicado. Então, temos as outras aulas no canal sobre sintaxe, a aula 1 e a aula 2. Essa é a aula 3 e até a próxima aula, se Deus quiser. Espero ter contribuído para a sua aprendizagem.